ver se a gente consegue aqui gravar. Está muito lenta a internet. Fica querendo gravar, mas vamos ver aqui se consegue. Ok, bom dia pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Espero que vocês tenham tido uma semana aí de aproveitamento nas nossas aulas, nas recuperações, né? Para quem ficou em recuperação, né? É, entrega tudo no prazo, então assim, que vai dar tudo certo, ok? Pessoal, nossa atividade não foi postada no Classroom, vocês já sabem o motivo. Como estamos em semana de recuperação, evitamos colocar atividades para não sobrecarregar aqueles que estão em recuperação. E aqueles que não ficaram, fica aí de folga pelo menos uma semana das nossas atividades, ok? Então, sejam todos bem-vindos à nossa aula. Pessoal, como vocês já sabem, a gente está vendo essa parte de polinômios, né? Isso é um assunto bem bacana, bem simples. Porém, como hoje nossa aula de nivelamento, na verdade, então, já que nivelamento consiste em rever, em fazer revisões de alguns conteúdos, que porventura vocês tinham algumas dificuldades, hoje nós vamos ver a parte de multiplicação de polinômio que a gente viu na última aula. Porque alguns ainda ficaram com algumas dúvidas, não é isso? E antes da gente ir para a divisão de polinômio, que será a semana que vem, a gente tira todas essas dúvidas da parte de polinômios e, em específico, a parte da multiplicação. É um tema bem importante. Se a gente vai para a divisão de polinômios, é bom que a gente supere nossas dificuldades com relação à multiplicação de polinômios. Já que vocês sabem que a multiplicação é a operação inversa da divisão, e aí é bom a gente superar essas dificuldades primeiro, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, faz a pergunta ou áudio no chat para a gente ir tirando essas dúvidas que ainda possam existir, ok? Pessoal, deixa eu só... Vamos lá. Vocês conseguem ver aí o slide que diz multiplicação com polinômios? Sim, né? Aqueles que entenderam o conteúdo, é bom porque reforça aquilo que foi entendido. E aqueles que ficaram com dúvida, preste atenção para tirar essas dúvidas que ficaram pendentes, ok? Pessoal, a gente viu que a multiplicação com polinômios, né, pode ser realizada de três maneiras, né? A gente viu. A primeira maneira é a multiplicação de monômio com um polinômio. A segunda maneira é a multiplicação de um número natural com um polinômio. E a terceira e última maneira é a multiplicação de polinômio com outro polinômio. São essas três maneiras que podem acontecer quando se trabalha com a multiplicação de polinômios. O que é que a gente precisa aprender? Além do básico, multiplicar, é a gente identificar quem é quem na operação. Eu tenho que saber quando eu multiplico um monômio com um polinômio, um número natural com um polinômio ou um polinômio com outro polinômio. As multiplicações serão efetuadas utilizando as seguintes propriedades. Aquela propriedade lá, quando a base ela é igual, eu vou somar os expoentes. Veja que eu tinha a elevado a n multiplicando por a elevado a n. As minhas bases, elas são iguais, letra A. Como elas são iguais, eu vou repetir a base, veja que eu repeti aí a letra A, e somei n mais n, os expoentes. A gente tem que entender isso. Vou repetir a base e somar os expoentes. E monômio multiplicado por monômio é o mesmo que multiplicar parte literal por parte literal e coeficiente com coeficiente. Vamos para o chat aí de vocês, para eu colocar dois exemplos.
Ó, primeiro ponto que ele diz lá, repetir a base e somar os expoentes. Vamos rever aqui. Abre aí o chat, sai do slide e vamos para o chat. Quando eu tenho isso daqui, ó. Vamos ver aqui. Vocês sabem bem, quando eu tenho isso daqui, ó. Vou colocar aqui um exemplo para vocês verem. Nosso exemplo é esse. Eu tenho 3x elevado a 2 multiplicado por 3x elevado a 2. A minha base é 3x. A minha base é 3x. Observe aí que elas se repetem. Elas são iguais. 3x ao quadrado multiplicado por 3x ao quadrado. Não é isso? Quando a base ela é igual, eu vou poder repetir. Se a minha base é essa, eu vou poder repetir. Não é isso? Eu vou poder repetir. Se eu repetir aqui, ó, vou colocar o resultado aqui para vocês. 3x. Se a minha base ela é igual, eu vou poder somar os expoentes. X ao quadrado e x ao quadrado, 2 mais 2, vai dar 4. X elevado a 4. Esse acento circunflexo aí simboliza que eu estou elevando x elevado a 4. Ok? Só para você entender isso daí. Base igual, repete a base e soma os expoentes. Vamos voltar aqui para o slide. São coisas que a gente já viu em conteúdos anteriores, porém a gente está revisando porque a gente vai ter que utilizar essas regrinhas. Ó, nesse próximo slide, se não estiver aparecendo, vocês me comunicam aí. Multiplicação de um monômio com um polinômio. Exemplo 1. Se multiplicar 3x por 5x ao quadrado mais 3x menos 1, teremos. Quem é um monômio aí? Já que diz multiplicação de monômio com um polinômio. O monômio é 3x. O polinômio é tudo isso que está dentro do parênteses que vocês estão vendo aí. Ó, eu tenho 3x. Observe que eu falei na outra aula que essas setas que estão aí é porque isso simboliza que eu estou multiplicando o 3x por cada um dos termos que está dentro do parênteses. Veja que o 3x eu multipliquei com 5x elevado a 2. 3 vezes 5 dá 15. Olha aí na última linha do seu resultado, dá 15. 3 vezes 5 dá 15. Se eu tenho x e x elevado a 2, eu vou repetir o x, que é a minha base aí, e vou somar os expoentes. 2 mais 1, 3. Então, eu fiquei com 15x elevado a 3. Entenderam aí, né? Por que deu 15x elevado a 3? Veja que agora, o 3 que está fora, eu vou multiplicar pelo outro termo do parênteses, que é o 3x. 3 vezes 3 dá 9. E x vezes x dá x ao quadrado. Agora eu vou ter que multiplicar o 3x pelo menos 1. Veja que o 1 está negativo. 3 vezes menos 1, vou ficar com menos 3. E o x eu vou repetir. Então é só isso, gente. Veja que não houve nenhum cálculo grandioso, não houve, né, como se costuma falar, nenhuma conta grandiosa, nenhum cálculo grandioso. É bem simples, é só multiplicar e somar os expoentes quando for necessário. Exemplo claro para vocês esse daqui? Vamos para o exemplo 2. Ó, exemplo 2. Eu tenho o monômio menos 2x, que eu agora vou multiplicar pelo polinômio 5x menos 1. Então, o termo que está fora, que é o menos 2x ao quadrado, eu vou multiplicar primeiro com o 5x. Vamos lá. Menos 2
multiplicado por 5, eu vou ter menos 10. Ok? X ao quadrado multiplicado por x dá x elevado a 3. Gente, é preciso entender essa multiplicação. Primeiro eu multiplico os números respeitando o jogo de sinal. E depois eu vou para a parte literal, que são as letras. Veja que eu tenho x elevado a 2 e no outro eu tenho apenas x. Eu repeti o x e somei os expoentes. 2 com 1 dá 3. Tranquilo aí? Agora vamos para outra multiplicação. Menos 2x ao quadrado multiplicado por menos 1. Perceba que o menos 2 é negativo e perceba que o 1 do parênteses também ele é negativo. Menos com menos vai dar mais. É por isso que aí no resultado que vocês estão vendo aí, eu fiquei com mais 2. 2 vezes 1 dá 2. X elevado a 2. Então, só isso daí, gente. Veja que é bem simples, basta ter cuidado com a multiplicação dos números e com a parte literal. Cuidou nisso daí, prestou atenção nisso daí, com certeza você vai conseguir resolver uma multiplicação de polinômio sem maiores dificuldades. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, é só perguntar, é só dizer, professor, eu não entendi esse exemplo, que a gente revê novamente. Então, a gente viu uma multiplicação de um monômio por um polinômio, ok? Nós vamos agora para o segundo tópico, que é a multiplicação de um número natural com um polinômio. Esse é mais simples. Veja que o termo que está fora é apenas um número. Não tem nenhuma parte literal. É apenas um número natural. Ó, eu tenho 3, que vai multiplicar todo esse polinômio aí. 2x ao quadrado mais x mais 5. Ok? O 3 que está fora, a gente multiplica por cada um dos termos que está dentro. Volto a dizer aquilo que eu falei na aula passada. Essas setas aí que eu coloquei é para você saber o que está acontecendo. O que foi que eu fiz? Multipliquei o 3 pelo 2, que deu 6, e o x ao quadrado eu repeti. Multipliquei o 3 pelo x, que deu 3x. E multipliquei o 3 pelo 5, que deu 15. Meu resultado, 6x elevado a 2, mais 3x, mais 15. Paro aí porque eu não posso mais fazer nada nesse momento. Ok? Vamos mudar aqui de slide. Vamos para o slide seguinte. Ó, no exemplo 2, é bem parecido. A única coisa que eu mudei foi o sinal do número 5. Lembra que eu falei que a gente tem que ter cuidado no jogo de sinal. Então, por isso que esse exemplo veio de propósito. Mudei apenas um sinal. É a mesma regra. Esse 3 que está fora, ele vai multiplicar por todos os termos do polinômio que está dentro do parênteses. Veja que 3 vezes 2 deu 6, semelhante ao outro exemplo. 6x ao quadrado. 3 vezes x deu 3x, porém agora o meu 5 é negativo. Como o meu 3 é positivo, veja que o 3 é positivo, mais do 3 com o menos do menos 5, mais com menos vai dar menos, 3 vezes 5, 15. Meu resultado é 6x ao quadrado mais 3x menos 15. Ok, pessoal? Fácil, né? Esses exemplos. Agora nós vamos para a multiplicação de um polinômio com outro. Veja que nos dois tópicos anteriores eu tinha apenas um monômio ou um número natural. Agora eu tenho um polinômio por outro polinômio. Ok? Um polinômio que multiplica por outro polinômio.
Ó, veja aí a mesma regrinha que eu utilizei com relação às setas. Veja que o 3x, que faz parte do primeiro polinômio, ele vai ter que multiplicar com cada um dos termos do segundo polinômio. Veja que o 3x multiplicou com 5x ao quadrado. Lá embaixo você vê o resultado. 3 vezes 5 dá 15. 15x elevado a 3. Por que elevado a 3? Porque o 3x multiplicou com 5x ao quadrado. X ao quadrado vezes x dá x elevado a 3. Eu espero que vocês estejam entendendo essa questão das regras quando se soma os expoentes, viu, gente? Tem que aprender isso daí. Não pode passar despercebido, não. Tem que aprender porque outros conteúdos futuros virão, né? Independente de ser o conteúdo polinômio, mas que você vai precisar utilizar isso daí. Então, se tiver dúvida, tira dúvida com relação à soma dos expoentes, porque aí para que a dúvida não venha ficar acumulando. E o 3x eu multipliquei com 2. 3x vezes 2 deu 6x. Bom, veja que lá embaixo eu fiquei com 15x elevado a 3 mais 6x. Agora eu vou pegar o menos 1 e vou multiplicar também pelos termos do segundo polinômio. Menos 1 vezes 5x ao quadrado deu menos 5x ao quadrado. E menos 1 vezes mais 2 deu menos 2. Então, a multiplicação de polinômio aqui deu 15x elevado a 3 mais 6x menos 5x ao quadrado menos 2. Ok? Podemos passar para outro exemplo? Mudar aqui o slide. Ó, nesse outro exemplo, eu tenho o polinômio 2x elevado ao quadrado mais x mais 1 multiplicado por 5x menos 2. O procedimento é o mesmo. Cada termo do primeiro polinômio, eu vou ter que multiplicar por cada termo do segundo polinômio. Ó, veja que eu multipliquei 2x ao quadrado multiplicado por 5x. Lá embaixo você pode ver 10x elevado a 3, ok? Aí eu multipliquei 2x ao quadrado vezes menos 2, deu menos 4x ao quadrado. É o passo a passo, gente. Tem que tomar cuidado com isso daí. Agora eu vou partir para o x. X que multiplica 5x dá 5x ao quadrado. X que multiplica menos 2 dá menos 2x. Ok? Aí eu tenho 1 que multiplica 5x, que dá 5x, e 1 que multiplica menos 2, que deu menos 2. Professor, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou reduzir os termos semelhantes. Veja que eu tenho termos semelhantes. Só relembrando, mas vocês já viram isso, que são termos semelhantes aqueles que possuem a mesma parte literal. Então, veja que nós temos aí alguns termos semelhantes. Quem? Menos 4x ao quadrado mais 5x ao quadrado. E o outro também, menos 2x mais 5x. Preciso reduzir. Repetir o 10x elevado a 3. Veja que houve uma repetição aí desse termo. E o menos 4x ao quadrado mais 5x ao quadrado, eu reduzi e deu 5x ao quadrado. Menos 4 mais 5, sinais diferentes, vou subtrair e dar o sinal do número maior. Então, dá mais x ao quadrado. Menos 2x mais 5x, vou reduzir, deu 3x. Veja aí que deu 3x. E o menos 2 eu só fiz repetir. E esse é o resultado do nosso
polinômio. Não vou mais poder reduzir porque os termos são totalmente diferentes um do outro. Ok, pessoal? Com relação a essa parte de multiplicação de polinômio, alguma dúvida? Vocês estão com alguma dificuldade com relação à multiplicação de polinômio ou tá bacana, vocês entenderam? Se houver dúvida, pede para eu repetir algum exemplo, porque eu vou e repito aqui um exemplo para você ver. Tá bacana, né? Bom, pessoal, é como eu falei para vocês, nós vamos para a divisão de polinômio. Então é necessário que a gente entenda isso, a multiplicação. Porque para aprender a divisão de polinômio, tem que aprender multiplicação. Ou senão, se levar dúvida de multiplicação, quando chegar na divisão de polinômio, é que uma bola de neve, vai aumentar mais. Né? Então, vou só colocar aqui alguns exemplos no chat de vocês. Vou fechar aqui o slide. Vou fechar o slide. Vou encerrar a gravação, mas vocês permanecem, porque a gente vai tirar algumas dúvidas aqui de alguns exemplos no chat, ok?